Quanto mais a gente ler os livros do Antigo Testamento, pode ser que a gente mais se preocupe com a nossa geração atual. Sim, pois mesmo nos dias atuais a gente consegue cometer erros tão repugnantes como daqueles povos que viviam lá em tempos bem mais antigos que o nosso. Te convido hoje a se aprofundar um pouquinho no capítulo 7 do livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, aqui na Bíblia Sagrada. Vamos lá? Então, nesse livro, no capítulo 7, a gente vai ver sobre a inutilidade da falsa religião. Deus usou o profeta Jeremias para profetizar para a nação de Judá, com a capital Jerusalém. Aquele povo que foi levado cativo lá para a Babilônia, com seu rei Nabucodonosor, onde eles ficaram presos por 70 anos. Então, Deus usou o profeta Jeremias antes deles irem, para tentarem corrigir os seus erros, para tentar gerar aí um arrependimento nesse povo, mas a gente vai ver que não foi bem assim. Então, o profeta Jeremias, ele ouviu a voz do Senhor dizendo assim: fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar neste lugar. Então, quando a gente vê que Deus pediu para o profeta Jeremias ficar junto à porta do templo do Senhor, então o templo do Senhor é onde as pessoas iam buscar a Deus, levar os seus sacrifícios. Então, na porta do templo, era para ser uma mensagem diretamente àquele povo que buscava ao Senhor, para gerar arrependimento, para a palavra ser dita diretamente, para depois dizer, né, como se, Deus não me avisou, né, como a gente diria hoje, né, mas mesmo assim, a gente vai ver que o povo não ouvia a voz do Senhor. Então Deus falava: se vocês corrigirem as suas condutas, as suas ações, tratarem os outros com justiça, cuidarem do órfão, da viúva, não derramarem sangue inocente, não adorarem outros deuses. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. E como a gente hoje, né? A gente ainda confia nas palavras enganosas e inúteis. A gente muitas vezes não consegue diferenciar, discernir a voz de Deus, discernir aquele que vem em nome de Deus ou não, aquele que fala o que é certo ou não. A gente é muitas vezes enganado por muitas pessoas. Alguns que falam realmente em nome de Deus e outros que não falam, e a gente às vezes acha que é Deus falando. Então Deus continua dizendo: vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Eu mesmo estou vendo isso. Cuidado, declara o Senhor. Então a gente vê aqui que nada está a escape aos olhos do Senhor. Ele vê tudo e todas as coisas. Eles vê o que cometeram adultério, os que juraram falsamente, os que roubaram, o que mataram, né? Então ele vê tudo, nada está escapa aos seus olhos. Então ele diz aqui: vocês estão seguros indo para o templo de Deus, gerando ali como se fosse um remorso, né? E depois vocês continuam com essas práticas repugnantes? Então a gente vê ali que Deus, ele interpretava esse aí falso arrependimento do povo, né, como se fosse um remorso. Porque daí a gente vê a diferença do remorso e do arrependimento. Porque o remorso é quando tu sente aquela culpa, né, na tua mente, talvez ali chega um pouquinho no teu coração, sente aquele remorso, aquela culpa, mas você continua, depois que sai do templo, né, depois que sai lá da presença do Senhor, continua com as suas práticas repugnantes, continua com seus erros, continua com seus pecados. Então a gente vê a diferença do remorso, que é essa culpa, mas que não gera mudança no seu estilo de vida, e o verdadeiro arrependimento, que é quando você se conscientiza do seu pecado, se conscientiza desse seu ato repugnante, dessa sua falha, desse seu erro,
mas você gera mudança na sua vida. Você não comete mais aquilo, né? Você se arrepende verdadeiramente. Então, Deus está olhando todas essas coisas e as nossas ações. Então, Deus continua dizendo: apesar de eu ter lhes falado repetidas vezes, vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, vocês não me terem respondido. Então, aqui, Deus falou repetidas vezes, através do profeta Jeremias, através do profeta Isaías, através de vários profetas. Deus foi dirigindo a sua palavra, a sua direção para o povo. E o povo, desde lá, né, da travessia do mar, lá na época do deserto, Deus já não obedecia a voz de Deus, não obedecia a direção do Senhor. Então, Deus enviou vários profetas, gerações após gerações, e o povo continuou errando, continuou falhando, continuou não obedecendo. Então, Deus diz: eu expulsarei vocês da minha presença. Aí lá na frente a gente vai ver, né, que Deus usou, o rei Nabucodonosor usou a nação ali da Babilônia para corrigir o seu povo, né? Então foi uma permissão de Deus o povo ir lá cativo para a Babilônia e ficar durante 70 anos lá preso e depois retornar. Mas Deus também castigou a Babilônia, castigou essa nação, mas primeiro Deus usou ela para castigar o seu povo, que não obedeceu. Aí Deus vai dizer lá no versículo 16 do capítulo 7, para Jeremias: não ore mais por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Então a gente vê assim que como se Deus, né, tivesse aí cansado de tanto corrigir, de dar tanta chance, tanta colher de chá para o seu povo, e o povo continuar adorando outros deuses, o povo continuar falhando, né, e não obedecendo a Deus. Aí Deus continua, mas lá na frente: mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta ao Senhor. Não é assim mesmo? Ou para a sua própria vergonha? Então, o que a gente se dá em conta aqui, né? Que Deus, ele é Deus em todas as estações, em todos os momentos. Deus continua na sua soberania, Deus continua Deus continua no seu lugar, né? Mas essa vergonha aqui não é para Deus. Essa vergonha aqui é para esse povo, para essa geração aqui que se corrompeu, para essa geração aqui que Deus cita dos atos repugnantes, para o covil de ladrões, né? Para o povo que não cuidou do órfão da viúva, para o povo que não agiu com justiça. Então a vergonha é para eles, né? Para as gerações futuras, para hoje a gente está olhando aqui essa geração nessa época para ver quão vergonhoso foram os atos deles, né? E geração após geração eles foram se corrompendo, e isso é para a própria vergonha deles. Então não é para Deus que Deus continua sendo Deus, amém? Então Deus continua dizendo: obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Isso já era uma fala de Deus lá desde a época da travessia, né? No deserto. Vocês andarão em todo o caminho que eu os ordenar, para que tudo lhe faz bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Andaram para trás e não para frente. E hoje a gente vê, né, que a gente se acha tão evoluído. A gente se acha, assim, tão na frente, né? A era, assim, mais tecnológica. E a gente vê, né, que tantas coisas a gente já foi para frente, mas muitas coisas a gente está, né, decaindo, a gente está indo para trás, a gente não está evoluindo como deveria. Tantas coisas a gente tem deixado para trás, né, largado de mão e cometendo coisas erradas, né? Então Deus diz: desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhe enviei os meus servos, os profetas, dia após dia, mas eles não me ouviram, não me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores que os seus antepassados. Aí aqui a gente vê, né? Será que a gente está melhor que essa geração aqui? Ou será que a gente ainda, né, continua seguindo, adorando outros deuses, né? Hoje não tem um deus Baal, um deus de estátua, como naquela época,
Mas a gente tem tantas coisas hoje que roubam a nossa atenção, que tiram a nossa atenção para Deus, que tiram a nossa atenção, né? Então a gente acha que adorar a outros deuses, né, são só os deuses de estátua, mas não, tem muitas coisas hoje que tiram o lugar de Deus na nossa vida. E você aí, creio que o Espírito Santo vai tocar no seu coração. O que tem roubado o lugar de Deus na sua vida? Quero que você pense sobre isso. Então Deus continua dizendo: diga a eles, esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Então a gente vê aqui, no mundo hoje, com tantas, né, novas verdades, né? A verdade verdadeira, a nova geração, ela quer apagar, né? Quer afogar, quer disseminar essa verdade verdadeira, né? Que a gente sabe o que é. Então, há tantas novas culturas, novos jeitos de pensar, novos jeitos de agir, que aquilo que é certo, a gente vê hoje tanto errado, que o é certo parece que não é mais, né? Tá tão incomum ver a verdade, ver o que é certo, que parece que aquilo que é errado, por ser tão comum já, deve estar certo também, né? É isso que o mundo hoje quer colocar na sua mente, né? A falsa verdade, mas que a gente saiba aí, né? Distinguir a verdade verdadeira, o que vem de Deus e o que não vem, o que é certo e o que não é. Então a gente vai continuar aqui no finalzinho do capítulo 7, onde Deus vai falar sobre os sacrifícios dos filhos, que tinha deuses, um local que eles faziam adoração, que eles queimavam no fogo os seus filhos e as suas filhas, o povo, tá? Queimavam como oferta de sacrifício para outros deuses, queimavam os seus filhos e as suas filhas. E o que Deus vai dizer sobre isso? Eu nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Então, hoje a gente está numa geração que a gente não queima os nossos filhos, e as nossas filhas como oferta a outros deuses. Mas o que a nossa geração tem feito? Ela tem negligenciado, ela tem falhado na criação dos próprios filhos. Ela não tem queimado os filhos, mas ela tem largado de mão os filhos. Ela tem falhado na criação, falhado na disciplina, ela tem largado seus filhos. Aí, às vezes, a pessoa acha que ela está numa igreja ou que ela está numa posição social melhor, que ela não precise educar o seu filho, disciplinar o seu filho, e ela larga o seu filho na escola. Às vezes ela investe numa escola melhor, às vezes ela joga o seu filho, a sua filha lá na escolinha dominical, se você é evangélico, ou na catequese, se você é católico, ou na escolinha da sua igreja, dependendo da denominação, né? Tem as salinhas na hora do culto ou na hora da missa para cuidarem das crianças, e ali você larga a sua criança, né? Então a nossa geração, ela tem feito isso. Ela não queima o filho vivo, mas ela larga o seu filho vivo. Ela dispensa o seu filho e não cuida como é para cuidar, né? Então, o que Deus disse ali, né? Nem me subiu ao coração, que isso não foi pedido de Deus, né? A ordem de Deus é que cada um cuide daquilo que Deus deu. E o que será que a gente tem feito com a nossa geração, né? Como será que são as gerações futuras através de nós? Como será que vão ser os filhos dos nossos filhos, né? Então, o desejo do meu coração hoje é que o Espírito Santo nos convença da verdadeira verdade, que a gente proclame a verdadeira verdade, que a gente viva verdadeiramente, né, a verdade da palavra de Deus na nossa casa, no nosso serviço, onde quer que a gente esteja, né, que a gente saiba discernir o que é certo,
o que não é, que a gente não viva, né, numa falsa religião, porque hoje, digamos que é fácil ser crente, é fácil acreditar em Deus, hoje está, né, na moda, muitos artistas, muitos jogadores de futebol, muita gente na mídia anunciando, né, ser crente. Mas será que é uma religião verdadeira? Será que você está adorando a Deus verdadeiramente? Ou será que você só está prestando culto ao Senhor dentro da igreja e não presta culto ao Senhor dentro da sua casa, no seu serviço? Será que você só adora a Deus lá dentro da igreja e fora você negligencia o cuidado com o seu casamento, o cuidado com seus filhos, o zelo pelo seu trabalho, o zelo pela sua casa, por tudo aquilo que Deus te deu, né? Então, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração todas essas verdades. Amém? Senão a gente vai viver aí só uma falsa religião. Porque Deus não se agrada se você ofertar, né, o seu dinheiro na igreja e você não ofertar a sua mente, não ofertar o seu coração a Ele. Amém?